Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje então a solenidade da Santíssima Trindade. Esta celebração, ela entrou oficialmente no calendário litúrgico romano no ano de 1334. Ela se coloca sempre no domingo seguinte da celebração de Pentecostes e este domingo que antecede, então, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou seja, de Corpus Christi, que vamos celebrar na próxima quinta-feira. Nossa fé é sustentada a partir de alguns mistérios, ou seja, nós aprendemos a crer e nós celebramos na nossa vida alguns dos principais mistérios da vida de Deus, da vida de Cristo, da vida da Virgem Maria, de São José e de tantos outros santos e santas, mas principalmente da figura do Cristo, o qual então nós contemplamos ao longo do ano litúrgico. Dentre os mistérios, o primeiro deles é basicamente o que estamos celebrando hoje. A nossa crença no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, uma só divindade, vivendo então uma unidade e uma comunhão perfeita. Um outro mistério que acompanha a nossa fé é o mistério da encarnação, quando então vemos este Jesus saindo desta comunhão perfeita enquanto realidade divina e habitando entre nós para expressar os dois sentidos do seu nome. O nome Jesus vai significar o Emanuel, o Deus conosco, mas também vai significar Deus salva. Assim, um terceiro grande mistério que nós celebramos, também nesta relação com a Santíssima Trindade, é aquilo que vimos nos 3 maiores dias da nossa fé, quando contemplamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Atribuímos a esses dias o nome de mistério pascal. De modo que também contemplamos neste mistério pascal o mistério da redenção da humanidade, ou da salvação da humanidade. Contemplamos ainda, como ação do Espírito, a sua efusão, o seu derramamento sobre a vida da Igreja, que celebramos semana passada e que mantém viva a caminhada da Igreja e nos coloca em comunhão com Cristo e nos faz dirigir-nos pelo Cristo ao Pai. Através desses mistérios, os principais, nós então, como Igreja, vamos construindo uma relação com as figuras ou com as personalidades da Santíssima Trindade. Existem 2 formas básicas da gente perceber que estamos em relação com a Santíssima Trindade. A primeira delas está em relação ao nosso batismo. Como ouvimos no Evangelho, o mandato missionário, ide batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do nosso batismo, nós integramos a vida da Igreja. A partir dele, nós aprendemos a crer na ação de Deus.
Você pode lembrar, pai, mãe, padrinho e madrinha, que na celebração do batismo da qual você participou, antes propriamente do rito do batismo, o padre, o diácono, aquele que celebrou o batismo, fez consigo uma renovação das promessas do batismo. Lá renunciamos às coisas do mal, mas também dizemos que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E no momento propriamente dito do batismo, aquele que eu celebrava perguntou a vocês: vocês querem que o seu filho, sua filha, seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? E todos responderam: sim, queremos. E aí o padre, o diácono, derramou a água sobre 3 vezes na cabeça da criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, de uma forma clara, visível e sensível, nós vamos perceber, então, a construção desta comunhão. O nascer para a vida da igreja, o nascer para o desenvolvimento da fé, a aquisição, ou adquirimos, pelo testemunho dos pais e dos padrinhos, esta consciência de que então somos batizados na fé trinitária. Então eu digo, meus irmãos e irmãs, hoje é um dia também para agradecermos ao nosso batismo. Agradecermos pela responsabilidade de alguém que aqui está e que é então padrinho, madrinha de alguém, de modo então que assumiu esse compromisso de dizer: eu quero educar este afilhado nesta fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou nesta fé trinitária. A partir deste momento, nós então iniciamos este caminho de consciência daqueles mistérios que nos farão encontrar-se, não só com o Pai, mas também com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso eu citava como consequência do primeiro mistério da Santíssima Trindade, os outros, ou seja, na celebração da encarnação, nós vamos perceber esse Deus que quer estar conosco, esse Deus que quer caminhar conosco. No mistério da paixão, morte e ressurreição, nós vamos aprender que esse batismo nos colocou então neste caminho da salvação. Banhados em Cristo, nós somos uma nova criatura. E na consciência do mistério pascal, nós celebramos então o mistério da redenção, o Deus que nos salva. A ação da Santíssima Trindade é uma ação sempre em conjunto, mas é lógico que existem elementos que caracterizam cada um deles. Por exemplo, ao Pai nós atribuímos todo o sentido da obra da criação. Ao Filho, a obra da redenção, da salvação. E ao Espírito Santo, a confirmação da ação tanto do Pai quanto do Filho. Ou seja, o Espírito que reza em nós e que nos dá cada vez mais esta capacidade de crer nesses mistérios de Deus na nossa vida. Assim, meus irmãos, quando falamos de mistério, mais do que querer explicá-los, nós aprendemos a experimentá-los. Ou seja, nós celebramos o mistério da Eucaristia, nós celebramos o mistério através desta Santa Missa, nesta relação com a Santíssima Trindade. E vamos, a partir então desta fé, percebendo a ação de Deus na nossa vida. A segunda forma pela qual nós percebemos esta relação com a Santíssima Trindade está na celebração da missa, de uma forma plena. A missa é a maior oração que a Igreja realiza.
Esta relação que se dá na Eucaristia, na missa, mas que também se dá em todos os outros sacramentos. Assim, o catecismo da nossa igreja define que toda ação litúrgica da igreja, ou seja, todos os ritos que ela realiza, todos os sacramentos que ela aplica, são sacramentos e ritos realizados dentro de um contexto de uma ação trinitária. Ou seja, quando celebra a missa, celebra uma ação trinitária. Quando celebra o matrimônio, quando celebra a unção dos enfermos, quando celebra o perdão dos pecados, enfim, cada um dos sacramentos. O que significa, então, padre, entender que toda ação litúrgica é uma ação trinitária? E é muito simples isso. Quando nós falamos que uma ação é trinitária, nós tomamos consciência de que toda a oração é dirigida ao Pai. Por Cristo, no Espírito Santo. A missa, como ação litúrgica, isso a gente percebe sempre no início das orações, ó Deus Todo-Poderoso, na verdade é justo e necessário, ó Pai, dar-vos graças. Nós vamos rezando, conduzindo a nossa oração para que ela tenha este destino, o Pai. Para chegar até Ele, nós então, a partir do batismo, passamos a fazer parte da vida da igreja. Há uma expressão muito significativa para definir a igreja que se chama corpo eclesial, ou seja, o corpo da igreja. Quando nos reunimos aqui para celebrar a missa, nós não estamos como quantidade, mas estamos primeiro como batizados e estamos como corpo eclesial, como corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Ou seja, quando celebramos a missa, nós nos unimos a Cristo, porque Ele é o único mediador, ou seja, Ele vai apresentar ao Pai esta oração da igreja que está reunida. E aí vem o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai, então, confirmar e vai manter este vínculo, que vai manter esta comunhão entre nós e o Cristo e o Pai. Meus irmãos, quando nós hoje organizamos o nosso dia e colocamos como prioridade estar aqui nesta noite, nós então respondemos a uma grande convocação do Pai. Ou seja, esta ação trinitária que habita em nós desde o nosso batismo, ela desperta em nós esta necessidade e esta busca pela missa. Então, mais uma vez, não estamos aqui como quantidade, mas estamos como assembleia, a assembleia que foi convocada pelo Pai. Quando chegamos aqui, adentramos e nos encontramos com o outro, eu me sinto mais uma vez igreja. E por isso estou unido ao Cristo. Na celebração eucarística, existem 4 formas básicas da gente perceber a presença do Cristo. A primeira, a palavra. A segunda, o altar e os sinais da Eucaristia. O terceiro, a assembleia reunida. E quarto, a figura do padre que preside. Então, quando nós chegamos e percebemos a presença do Cristo nesses elementos, nós estamos numa comunhão trinitária. Nós estamos numa comunhão para realizar a ação litúrgica que é a celebração da Santa Missa.
E o outro elemento que se dá é a ação do Espírito Santo. Então, um pai que convoca, um filho que nos envolve, que então somos incorporados a ele, e um Espírito que vai despertar em nós este desejo de celebrarmos esta unidade e esta comunhão. Ou seja, o Pai pode nos fazer a convocação, mas eu posso desconsiderá-la. E assim, então, a ação do Espírito Santo é a ação que vai abrir os nossos ouvidos para dizer: hoje é domingo, dia da ressurreição, dia que, como batizado, eu vou lá celebrar a minha fé junto com aqueles que são membros do mesmo corpo do qual eu participo. Então, isso acontece, meus irmãos, nesta vontade, nessa disposição, nesta organização que cada um que aqui está, e aquele que está em casa rezando conosco, teve em vista da participação da missa. Tá certo? Então, é nessa forma muito simples, no desejo, na organização do dia, na presença, na oração, que nós vamos cultivando esta relação com a Santíssima Trindade. E a ação do Espírito Santo é aquela ação de modo particular que vai dar a nós a condição de permanecer nesta comunhão. Na hora da missa, existem dois momentos aos quais nós dizemos que invocamos o Espírito Santo. O primeiro é sobre as espécies do pão e do vinho, para que elas se tornem corpo e sangue de Cristo. O segundo momento é quando o padre, então, rezando, invoca a presença do Espírito Santo sobre a assembleia que está reunida. E nós vamos responder assim: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Nesses momentos todos, meus irmãos, nós estamos numa perfeita relação e numa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, para concluir, eu digo que um dos sinais que nós, de uma forma mais comum, realizamos é traçar sobre nós o sinal da cruz. Um teólogo alemão chamado Anselm Grün, ele vai dizer de que quando nós traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, nós estamos talhando a nossa alma. O verbo talhar significa lapidar, moldar. Aquela atitude do carpinteiro com o seu formão que delicadamente vai tirando cada lasca daquela madeira até que ela ganha uma forma e uma composição que lhe agrada. Então, meus irmãos, quando nós começamos a missa, quando terminamos, quando iniciamos uma oração pessoal, nós sempre traçamos sobre nós o sinal da cruz. Este sinal deve então nos levar a esta consciência. Estamos numa relação com a Trindade, essa Trindade que habita em nós a partir do batismo, essa Trindade que celebra a relação conosco cada vez que estamos com a missa. Permitamos que cada vez mais a nossa alma seja talhada, que a nossa consciência seja moldada, para que então, nos atos de unidade e de comunhão, nós possamos testemunhar para tantas pessoas o sentido de crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Desejo a cada um final de domingo e uma semana onde esta consciência se desenvolva e se desdobre. Ao longo desta semana, observe como você faz o sinal da cruz. Correndo, agitado, sem sentido?
observe um pouquinho mais. Nas suas mãos há um grande formão dado por Deus para moldar e formar a nossa alma. Que o Espírito Santo multiplique esta semana com dons, com frutos, com realizações, com empenho e, acima de tudo, que os acompanhe cada vez mais neste profundo desejo de estar e permanecer na relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Semana que vem a gente se encontra de novo.